Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Neste programa temos como convidada a professora Lígia Teixeira, a educadora de infância na EB Santa Cruz Trindade, em Chaves. Tirou o bacharelato em Educação de Infância, fez o complemento de formação para educadores de infância e um mestrado em História e Problemas Atuais da Educação. Tem um longo percurso profissional, sei que passou por uma IPSS, por diferentes agrupamentos de escolas, foi representante da educação pré-escolar no Conselho Municipal de Educação e também ainda dá formação no Centro de Formação da Associação de Escolas do Alto Tâmega e Barroso, certo? A professora chamou-nos a atenção por projetos inovadores que têm dinamizado e implementado com os seus grupos, com as suas crianças, digamos assim. Por exemplo, a utilização de microbits em atividades com crianças do pré-escolar. Eu não sei se é completamente inédito, mas pelo menos é bastante raro no nosso país. Não conhecemos outro caso, mas já lá vamos. Então, para começar, e porque a minha experiência com o pré-escolar tem a ver com a minha experiência como pai, não é? E as visitas que eu fazia, e sempre achei que é uma daquelas profissões também, o professor primário também, mas o pré-escolar é extremamente exigente acompanhar, não é? Então, só a gestão de ruído. É bastante exigente. E acho que cada vez é mais exigente. Agora, nas nossas salas, há uma diversidade de crianças muito grande. E todas elas necessitam de um apoio um bocadinho diferente. E é um bocadinho difícil. Mas... E vocês não podem usar sequer aquelas proteções para os ouvidos. Nem pensar, não. Mas há momentos para tudo. Há momentos em que é barulho, há momentos em que eles sabem que é para fazer silêncio, conseguem fazer silêncio no início do ano, é muito complicado. Depois não sei se somos nós que nos habituamos ao barulho, se há efetivamente menos ruído e corre bem. Às vezes acho que... Quando vai de fora, repara-se mais. Se calhar acho que muitas vezes é assim, parece uma desordem ordenada. Sim. Eu digo isto não no sentido de perceber desordem, não é? Eu sei. Mas é uma profissão em que é natural que as crianças façam muito mais barulho. E no início do ano é muito complicado, não é? Temos aqueles choros, temos regras que ainda não há regras, porque nós para estar temos de ter regras. Eles têm de saber que há regras e que há regras para cumprir. Exato, porque senão também não conseguimos fazer nada e não criamos um ambiente propício para eles. Para eles, eles têm de saber que há regras, eles estão à vontade, mas sabem o que podem fazer e o que não se deve fazer. E antes de irmos falar de alguns projetos, começamos a falar sobre isso, e lhe fazer o que é que a trouxe para esta profissão, para ser educadora? Sinceramente não sei muito bem. Acho que foi assim um bocadinho ao acaso. Sempre eu gostava de crianças e uma colega disse, olha, vou para a educadora. Eu disse, olha, se calhar não será má ideia, também acho que vou. Sim, foi quase casual. Foi assim, quase casual. Eu acho que nós, antigamente, pelo menos com os meus colegas, nós não pensávamos muito no futuro. Era o que calhasse. Pois é, pensando nisso, eu também acho que... Eu vejo com os meus filhos, tudo muito mais programado. Olha, esta carreira, aquela carreira, olha, podias ir para aqui, tem saída. Comigo não, acho que também. Nem os meus pais se preocuparam muito, nem acompanhavam muito. Sempre tudo muito mais à vontade. É verdade. Eu agora estou a olhar para trás e se calhar também calhou. Mas acho que é o que acontece. E se calhar éramos mais felizes, não é? Porque... Não sei, mas também agora há muito mais diversidade de profissões, de áreas, há muito mais informação. E se calhar também há muita mais dificuldade, não é? Agora é diferente. Exato. A professora utiliza o microbit com crianças do pré-escolar. Antes de falarmos exatamente como é que trouxe, explique-nos assim muito rapidamente, para quem ainda não sabe, e há muita gente que não sabe o que é o microbit. O microbit é um aparelho, é tipo um pequeno computador programável, só que é programável no computador. Há uma plataforma em que existe o simulador do microbit e aí existe o ambiente de programação. As crianças, aquilo tem 25 LEDs, 5x5, e eles fazem a programação, portanto, ao clicarem, acende uma luzinha no simulador do microbit. Okay. E então fazem a programação, fazem o que querem, aquilo passa para o simulador e depois eles ainda passam para uma folha de papel. E eu aí aproveitei para
um bocadinho para introduzir as crianças na iniciação à escrita, principalmente aquelas crianças que tinham mais dificuldade em orientar-se no espaço. E então eles, ao fazerem no microbit, começam a programar da esquerda para a direita e de cima para baixo, sempre com a orientação da escrita. Eu vi o colega que estava a trabalhar com microbit, mas a idades muito superiores, sim, não é? sim. Mas nós já no ouvimos secundário, no sim, no ensino secundário. Se calhar primário já existe, mas pré-primário não Não, tenho conhecimento. eu estive a investigar, existe na Irlanda, no Reino Unido, em muitos países, na Noruega, é usado, mas a partir dos 7 anos. A nível do pré-escolar eu não tenho conhecimento, mas eu até achei interessante, disse, olha, isso até é engraçado. E tinha uma criança de 6 anos, que tinha muitas dificuldades, 5 anos, tinha muitas dificuldades. E a nível da escrita, da orientação no espaço, quando uma criança de 3 anos é capaz de ir buscar o cartão do nome, escrever o nome dela direitinho, a seguir as letras, a ordem das letras, ele não era capaz, tinha 6 anos, tinha acabado de fazer 6 anos, e assim, esta criança tem mesmo muitas dificuldades. Começou a ir para o computador, para o microbit, e começou primeiro a fazer um quadrado, disse assim, olha, vamos tentar fazer o quadrado. Ele fez, e foi capaz de passar para a folha. Assim, como é que ele foi capaz, não é capaz de organizar um desenho, não é capaz de fazer nada na folha, e foi capaz de fazer com o microbit. A partir daí começou a ir, acho que começou alguma coisa, pronto, eu não tenho formação, não sei, Sim. mas acho que fez ali uma ligação, a partir desse momento ele começou, depois mesmo no desenho, na folha, já com outra orientação, já foi capaz de fazer o nome dele na ordem correta. Engraçado. Mas não era capaz de fazer nada. Estou a imaginar, que tipo de atividades é que faz com o microbit? Conforme o que estamos a trabalhar. Quando estivemos a trabalhar a floresta, é assim, no microbit existe lá algumas coisas que... alguns modelos. Eles podem copiar esses modelos, começaram por isso. Agora não, agora vão eles criar o modelo. Estamos na floresta, vamos fazer borboletas. Então eles vão lá e tentam criar borboletas. Fazer árvores, fazer cobras. Pronto, todos tentam ir fazer alguma coisa no microbit. E já são eles que escolhem? São eles que escolhem, que vão fazer e que depois transferem do computador para o microbit. Porque aquilo fazem numa plataforma, que é no MakeCode, em que tem o simulador do microbit e o ambiente de programação. Eles fazem, são eles que fazem, põem lá que dá para pôr se querem ver sempre, se é na entrada, e já são eles que colocam, devem pôr o que fizeram, o desenho que fizeram. E depois passam para a folha. Para a folha. Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Isto é daquelas coisas que eu acho que podemos aproveitar, não é? Sim. Com este tipo de resultado. Com essa criança deu resultado. Tenho também este ano uma criança de 4 anos que também tem mais dificuldades que as outras crianças e está a conseguir, está a ajudar. A nível o que me está a dizer é que o microbit pode ser muito útil até com crianças com dificuldades de aprendizagem. Principalmente com essas crianças. Eu acho que com essas crianças temos melhores resultados. Muito bem. Em relação a esta situação das crianças, como é que os pais lidaram com isso? Compreendem esta importância da utilização? Valorizam bastante isso ou nem se apercebem? Eu do microbit não me apercebo, nós fazemos na sala, mas normalmente quando nós temos um projeto, com o microbit eu não fiz isso. Mas quando nós temos um projeto, eu primeiro peço a colaboração dos pais. Pois. Primeiro os projetos partem sempre... Já vamos falar sobre a floresta, não é? Exatamente. Por exemplo, fizemos o dos dinossauros, foi a mesma coisa. Fizemos também um projeto do sistema solar, sobre o Sol, a Lua, e também fiz a mesma coisa. Mando um bilhetinho para casa a dizer, na escola estamos a investigar sobre... E eles colaboram na sobre qualquer coisa. Podem ajudar-nos. E eles colaboram, então as crianças trazem de casa. É o ponto de partida. Ponto de partida, os interesses das crianças. A seguir, vai para casa. Então trazem, depois vemos a investigação que eles trouxeram e a partir daí fazemos nós a nossa investigação. Mas antes de ir aí, por exemplo, a professora trabalha com quantas crianças numa sala? 20. 20 crianças. 20 crianças. 20 crianças e são 20 porque tenho a redução do número de crianças por turma, porque tenho uma criança que precisa de outro tipo de apoio. Se não seriam... 25.
25, o que é muito, e é muito difícil. É muito difícil É mesmo. muito difícil, principalmente porque agora temos uma diversidade de crianças muito grandes. E há crianças que necessitam mesmo de apoio. Se não têm apoio, elas não... Individualizar é um problema em 25 crianças, nestas idades em que a autonomia é muito menor. É cada vez menor, não se compreende muito bem, porque a nível do primeiro ciclo estão previstos apoios, tudo, a nível do pré-escolar não. E é um bocadinho complicado, algumas crianças que necessitam ali de um apoio permanente. E se nós queremos que elas evoluam, por exemplo, o menino que eu falei sobre o microbit, esse menino, se o ano passado eu tinha apoio, se não tivesse apoio, ele não tinha a progressão que tinha tido. Não é? E se fosse São este ano eu já não crianças. conseguia fazer isso, não é? Essa criança ficaria para trás. Portanto, acho que se calhar era preciso repensar um bocadinho os apoios na educação pré-escolar. São crianças com menos autonomia, é base, estão a começar, aprendizagens que elas fazem aos 3, 4 e 5 anos são muito importantes. Sim. E iria facilitar muito mais depois o trabalho nos ciclos seguintes. Há estudos que estive a consultar, alguns estudos que dizem que as crianças que frequentaram o pré-escolar tendem a ter melhores resultados no secundário. Portanto, isso revela bem a importância desta fase de integração. E há, aliás, serviços privados, de creches privadas, que, pronto, com custos bastante, às vezes não, muito elevados e que tendem a reduzir imensas turmas, não é? Pois. Acha que essa tem de ser Eu acho que sim, passar muito pela redução do número de alunos por turma. O ideal seria uma turma de 15 alunos. 15? 15 crianças. Era excelente. Dava para uma pessoa dar aquele apoio individualizado a algumas crianças. E é o futuro delas que está em risco, não é? Se até aos 6 anos que formam a personalidade, portanto, há muitas aquisições que são feitas nestas idades. Sem dúvida. E se não fazem agora, se calhar fazem aos 7 anos, mas seria muito melhor que fizessem aos 4 anos, porque aos 5 anos já faziam outras aprendizagens. Eu cheguei também a ler que há pessoas que defendem a necessidade de acabar até com a expressão do pré-escolar, nós como se fosse ainda algo ainda opcional, e considerar a formação logo a partir dos 0 anos, não é? Face à importância de não perder oportunidades de aprendizagem. Numa idade em que se absorve. Sim, também a nível da creche, não é? Logo muito cedo. E diga uma coisa, na escola, os seus colegas com outros grupos aderiram também ao microbit? Sim, eu estou a fazer com uma colega. Estou a fazer também, eu e uma colega em conjunto. Eu estava a fazer e então começaram a ir crianças da sala dela para a minha sala e agora já vão fazer também na sala dela. Ano passado também fiz um bocadinho com as crianças, com algumas crianças de 5 anos da minha escola, de outros grupos, que iam também à minha sala e iam fazendo. Mas uma pessoa tendo turma não tem disponibilidade para isso. Mesmo o microbit, uma pessoa estar a desenvolver o microbit, estas crianças já têm um bocadinho de autonomia, mas no início uma pessoa tem de estar ali com elas. Ao estar com elas, ficam as outras crianças de lado, Exatamente. não é? E diga uma coisa, como é que se preparou para isto? Também teve que fazer a sua autoformação? Em casa. Em casa. Experimentar. Ora, se isto está a correr bem e quiséssemos disseminar isto por mais escolas, mais professores, mais educadores, é preciso Era a formação, tempo não é? e formação. Era tempo, é muito tempo, porque mesmo para fazer isto em casa, uma pessoa demora bastante tempo e depois ver se eles correspondem. Temos de estar também ali para orientar um bocadinho no início. Exatamente. Vamos pegar, para além deste projeto, vamos olhar um pouco para os projetos que têm feito. Floresta, dos dinossauros, partilhou comigo o vídeo e as apresentações, e eu achei curioso, já começou a falar há bocado um pouco sobre isso, que é a metodologia de implementação disto, não é? Primeiro, vai para os pais. E são eles que escolhem o tema floresta e dinossauros, ou são as crianças? São as crianças. Isso foi, eu acho que nós estávamos a ver, há uma coisa que nós fazemos todos os dias na escola, é ler uma história. E leu-se uma história, uma criança já tinha falado do incêndio, por exemplo,
que perto de casa dela houve um incêndio. Ela nem teve tempo de se calçar, foi para a rua descalça. E então dissemos assim, olha, vamos ver aí, porque é que há tantos incêndios? Começamos a conversar e vimos que eles estavam interessados. Então fomos para a floresta, para os incêndios, começamos a desenvolver o tema. Primeiro fizemos um bilhetinho para casa, a dizer, na escola estamos a estudar a floresta e os incêndios, podem ajudar-nos a investigar? E os pais colaboraram. Digamos que 50%. Escreviam, outros eram eles que faziam os desenhos. Sim, explicar árvores, que árvores é que há, uns diziam de uma coisa, outros de outra, tudo à vontade. E a partir daí, por exemplo, pegando ainda nesse trabalho, até onde é que foram as aprendizagens? O que é que eles acabaram por abordar nesse trabalho? Os pais? Não, as crianças. As crianças começaram a ver tudo o que existia na floresta. Mas chegou uma altura que nós tivemos de parar. Desde a fauna, a flora, tudo. Tivemos de parar porque senão não parávamos mais, não é? Era muita coisa. Reparei eles já a falarem dos mamíferos. Sim. Os mamíferos, as aves, os répteis, os insetos. E já especificavam algumas características. Sim, as árvores de folha persistente, de folha caduca, tudo isso. E nós até temos a nossa escola tem um jardim muito grande. E então temos lá muitas árvores, mesmo árvores da floresta. E então, a última coisa que nós estivemos a fazer, e tiveram até estas meninas hoje a terminar o trabalho delas, fomos ver as árvores, que também existem na floresta e que temos na nossa escola. Estiveram a ver a textura do tronco e depois estiveram elas a fazer o desenho da escola delas, a pintar a pintura da árvore delas. Referiram também aquela questão dos anéis, das idades, Sim. Engraçado. E na dos dinossauros, por exemplo, que tipo de conteúdos é que acabaram por explorar? Eu achei essa ainda também... Os dinossauros. Chegamos aos dinossauros porquê? Porque uma criança levou uma história em que falava de um dinossauro. De um que era quem dera família, não sei se era o crocodilo, quem dera família do dinossauro. Então vamos investigar. Pronto, eles gostavam, os dinossauros. Começaram a investigar os dinossauros. Primeiro, lá está, em casa e a seguir na escola. Chegaram a ver, depois descobriram que quando havia dinossauros, ainda havia só um continente, não era? O Pangeia. Então tiveram a ver como era. Depois, os vários tipos de dinossauro, que o dinossauro comia. E depois acabou por ser porque é que desapareceram os dinossauros. Não é? Que foi o asteroide que bateu na Terra, levantou aqueles fumos e poeiras. E também fizemos a experiência para ver o que era, como é que foi. Com farinha e uma esfera que o sol caiu, ficou tapado durante muito tempo. Sim. Muito bem. E falou-me também que, a partir dessa curiosidade, quando conversamos, que eles a perguntaram o que é que havia no centro da Terra, a olhar para o planeta, Sim. Não era? Isso foi agora. Foi quando entrou a primavera. Nós fomos ver o globo terrestre, não é? Tivemos a ver, também tínhamos na sala o telúrio, portanto o Sol, a Terra e a Lua. Então estivemos a ver porque é que entrou a primavera. E então uma criança vira-se e diz assim, professora, e o que é que há dentro da Terra? Não é? É destas... Sim, perguntas que nós ficamos assim, não é? E aquele conceito de aprendizagem baseado em problemas, em experiências, em desafios, e depois as pessoas vão à procura de mais conhecimento. Mas lá está, estão as perguntas que eles fazem e que nós temos de responder, são os interesses deles. É por isso que, por exemplo, os dinossauros, nós fizemos o projeto em janeiro, uma pessoa fala com eles e eles sabem tudo. Porque foram eles que descobriram a partir do interesse deles. Vamos agora falar um bocadinho sobre a educação da infância, em termos genéricos, não é? E eu gostava que partilhasse connosco algumas opiniões. Uma delas há muito esta ideia agora, a nova tendência de que, e também há a pressão dos pais, porque o mais importante na pré-primária é aprender rapidamente a ler, aprender a escrever, não é? O que é que pensa sobre isto? Eu penso que a criança, quando estiver preparada, ela vai fazer isso. O objetivo do pré-escolar não é esse. Se fosse esse, não era pré-escolar, era escolar. É que nós vemos os serviços privados, não é? De línguas, tudo bem. Sim, mas, sim. As contas, leitura... É assim. Eu acho que, por exemplo, o grafismo, dar aquelas fichas, não é? Para fazer os grafismos, para estar preparado.
Eu acho que não. Eles fazem isso tudo naturalmente. Não devemos dar, para mim, eu não dou muitos modelos. Eu acho que as crianças vão fazendo isso com a criatividade delas. Se estamos a dar modelos, a estar a limitar, olha, vais fazer aqui ondinhas, vais não sei o quê. Não, elas fazem isso noutras coisas. Acha que há outras competências mais prioritárias nesta altura? altura? Eu acho que a autonomia, a criatividade, não dar modelos, não inibir. Elas fazem, elas vão lá, elas descobrem. Eu digo-lhes muitas vezes, não temos de fazer desenhos todos iguais, não tem de ser tudo igual. Vamos pensar, vamos fazer diferente. É importante fazermos diferente. O ser tudo igual, vamos tirar uma fotocópia, toda a gente pinta, fica tudo exatamente igual. Exato. Não. Nós somos diferentes, eu faço assim, tu fazes de outra maneira. Cada um vai fazer como quer. E ritmos? E ritmos diferentes. Já que falo em ritmos, uma coisa boa que tenho para explorar é os grupos heterogéneos. Há pessoas que dizem, é muito difícil trabalhar. É mais difícil trabalhar com crianças de 3, 4 e 5, mas é muito mais enriquecedor. Todas as crianças têm os ritmos diferentes. Uma criança de 3 anos, se calhar, é capaz de acompanhar uma de 4. Não é uma de 4 está ao nível dos de 5. E às vezes é ao contrário. Então, as crianças podem sempre inserir-se num grupo. E as pequenas, com grupos mais velhos, desenvolvem muito mais depressa. E enquanto as crescidas veem como é que as outras crianças aprendem e também são capazes de ensinar e ajudam. Foi por isso que eu há pouco estava a puxar esse tema, não é? Há um foco de muitos colégios na questão de grupos muito reduzidos, mas, pelo que percebo, o seu foco está mais na possibilidade de interação, da experimentação, da descoberta e da autonomia. Sim. É mais relevante do que ter só um educador por criança, por exemplo. Muito mais. Se é o educador por criança, onde é que está também a liberdade da criança para ela interagir com as outras? Está ali sempre uma pessoa. Elas também têm que ter um bocadinho de liberdade. Agora, é assim, se me falam em grupos de 15 crianças, é o ideal. Sim, não estamos a falar de 25. Agora, 5 crianças também não. Pois. Eu trabalhei um ano, acho que o mínimo de crianças que tive foram 10 crianças, e eu já achava assim um bocadinho complicado, não é? Gera mais interações, mais atividades? Era, claro que elas tinham um acompanhamento muito melhor, muito maior, uma pessoa estava ali, mas também o que nós podemos fazer com grupos maiores, não fazemos com grupos pequenos. Olhando agora para a vossa atividade, eu vi recentemente foi ontem, estive a ver os parâmetros que os educadores têm de preencher por cada criança, o que é suposto que tenham de preencher, que lhes são propostos. E eu não tinha a mínima noção, e são centenas de parâmetros para um educador olhar para aquilo e olhar para cada criança e olhar para cada... Eu também acho. E acho que às vezes, se calhar, não se enquadram muito bem. E além disso, temos uma criança que, se calhar, um dia é capaz de fazer uma coisa muito bem e saber tudo e no dia seguinte já não é capaz. E outras, o contrário, um dia ainda não fazem isto e no dia seguinte já fazem. Acho que com crianças tão pequenas não devemos fazer isso. Eu vejo o que as crianças fazem de uma forma formativa e qualitativa, não se quantifica. Eu acho que não Sim, é sempre... é porque aquilo eram parâmetros, alguns deles bastante extensos. Faz isto ou não faz aquilo. Verifica-se ou não se verifica. Pois, não. Mas eu nunca tinha olhado para aquilo e não sei se alguém realmente... Acho que há muita burocracia ali. E não digo que não sejam todos parâmetros pertinentes, e serão, mas uns mais do que outros, em caso a caso. Eu, por acaso, não trabalho por parâmetros, por isso. É assim, e eu acho, tudo o que pode facilitar e ajudar a prática e ajudar as nossas crianças é para fazer. Aquilo que está a aumentar o trabalho, a burocracia, não nos vai. Se eu vou perder muito tempo em burocracia, não vou ter tempo em fazer o resto. Se eu estou muito ocupada em fazer esses parâmetros todos, como é que eu vou poder investigar, fazer projetos diferentes para as minhas crianças? Não posso, não tenho tempo, não é? Eu acho que nós temos de aproveitar e fazer o que temos de fazer para nos ajudar na nossa prática e para ajudar as nossas crianças. Para nós esse tema é muito interessante, porque é tecnologia. Que sugestões, por exemplo, de que forma é que vocês podiam ser ajudados a fazer observações práticas, rápidas, não é, para o vosso trabalho, que depois gerasse toda esta informação? Ninguém está
Não estamos... Está a falar no Em aspecto termos de... tecnológicos, tipo, que consegue visualizar alguma coisa em que fosse possível fazer registros mais rápidos, mas de menos parâmetros. Sim, sim, sim. Com tantas crianças... É complicado e eu muitas vezes digo assim, olha, deixa-me ver se esta criança já consegue fazer determinadas coisas, não é? Se já sabe, se já é capaz de contar, por exemplo, contar. Como é que eu sei se ele já sabe contar? Temos também as tarefas, eles todos os dias cada um tem uma tarefa. Uma das tarefas deles é contarem. Claro. E então é muito engraçado que os mais pequenos contem ordem crescente, não é? De 1 até ao 20. Os mais velhos e alguns de 4 anos já querem contar em crescente. Começam no 20 até ao 1. Não é? Estas coisas uma pessoa vai vendo diariamente. Mas às vezes há coisas que não conseguimos ver. Pois, e a impressão que eu fiquei é que estas observações não são fáceis depois de refletir naqueles parâmetros. Nada fáceis. E às vezes estou, por exemplo, as cores. Uma criança se distingue as cores. Um dia até faço um jogo e ela é capaz. No dia seguinte vou lá e ela já não sabe. Será que ela sabia? Vai lá tirar outra vez. Não, afinal não se verifica. Afinal Agora não verifica, sabe. não verifica. É difícil porque nestas idades às vezes é volátil. É. Um dia sabe, no dia seguinte não sabe. E às vezes quando passa principalmente aqueles meses de verão, olha, ela já fazia isto, agora não faz. E às vezes é porque está naquela fase em que interpretou mal a pergunta, o desafio, e se interpretasse da mesma forma que interpretou no dia anterior, faria, e outras vezes não. Por isso eu acho que era muito mais E complicado. não fica com a impressão que tanta informação, para que é que serve no final? Alguém acha que, por exemplo, todos os registros que são feitos destas crianças, depois são utilizados de alguma forma quando eles deixam e saem da... Eu se calhar faço um bocadinho uma coisa que eu não devia. É assim, não devia, eu não faço, dizer. as crianças fazem, imaginemos, faz um desenho e eu hoje verifiquei que ela conseguiu fazer alguma coisa, vou lá e faço uma anotação no trabalho dele. Não é? Fica ali o registro. Sim. Mas eu refiro-me, por agora, exemplo, esta criança vai agora para a primária. Sim. Estas informações todas, tudo que vocês lidaram com cada É uma muita delas coisa, e sabem muita coisa sobre cada criança, vocês sabem, porque lidam com eles, mas depois fica convosco. A criança, quando chega à primária, mesmo estando no mesmo grupo, é difícil essa informação ser partilhada. Nós passamos uma fichinha global, não é, descritiva, sobre as crianças e falamos que estão na mesma escola, falo com os colegas, Sim. digo algumas coisas. Essa proximidade é importante. É muito importante. Okay. Porque noutros contextos em que mudam de colégios, É isso mais perde-se. complicado. Ali não, é tudo na mesma escola. Há esta ligação até agora diária, não é? Uma pessoa vê-se assim, olha, este menino como está? Algum tem mais dificuldade? Pronto, estamos sempre por perto. Como estamos a ficar sem tempo, vou-lhe só fazer duas perguntas. Uma é, como é que se mantém atualizada? Como é que procura, ou se procura, fazer mais formação como educadora? Como é que é, ainda por cima, em Chaves? Obviamente é uma cidade não interior. Temos muita formação. Às vezes faço aqueles workshops que há, não é? Agora, através da net veio ajudar, não é? O confinamento acabou por... Disponibilizar mais um bocadinho informação. a disponibilizar, mas eu muitas coisas vou procurando, vou lendo. Então, acho que nós temos um documento muito bom, está tudo, são as nossas orientações curriculares, são excelentes. Eu acho que para cada educador, se ler as orientações, se analisar, lá está a resposta a tudo. E temos as brochuras. E depois também depende de nós. Eu acho que cada pessoa vai dar o seu cunho pessoal. Eu acho que desde que se sigam as orientações curriculares não precisamos de mais nada. Então, se calhar já está lá o conselho, porque eu ia lhe perguntar para um jovem, uma jovem que queira seguir educação de infância, que conselhos é que daria? Ainda está a fazer formação? Que conselhos é que lhe daria? Estar sempre preparado para aprender. Ser educador é um processo contínuo, é estar sempre a investigar. É assim, já tirei o curso há muitos anos, mas se fôssemos falar, será que eu sou melhor educadora agora ou quando era mais nova? Se calhar sou melhor agora. Sim. Às vezes reflito sobre isso. Eu acho que há uma maturidade que tenho, há também uma experiência que torna que uma pessoa se calhar seja melhor profissional.
Okay. Também agora temos outras coisas que nos ajudam, que antigamente não havia. Antigamente era tudo muito limitado, tudo suporte de papel, só livros, tínhamos pouca informação, agora não. Há muita informação, isso também ajuda. Temos muito onde procurar. Ok. Professora, muito obrigado pela sua disponibilidade e simpatia e parabéns pelas iniciativas que tem promovido e por esta questão não só do microbit, mas obviamente é o que salta mais à vista, mas os projetos e o modo como eles têm sido desenvolvidos. Eu acho que é assim. Nós, quando estamos, uma pessoa tem também de se entusiasmar, temos de vibrar com as coisas. Se nós não vibramos, não nos imiscuímos no que estamos a fazer, não vale a pena. Portanto, Pois aí está-me a dizer que o segredo está sempre em estar numa área em que se gosta mesmo, que nos gera entusiasmo. E eu aproveito um bocadinho, também puxo a brasa à minha sardinha, não é? Faço um bocadinho o que eu gosto. Gosto das ciências, gosto muito de histórias. Então, digamos que eu baseio... Uso isto todos os dias, espicaçar não é? Para espicaçar as crianças. E elas todos os dias, por exemplo, hoje ainda não lemos uma história. Muito obrigado, professora. Quanto a nós, até ao próximo programa. Para todos, o que é isso?